Campos Viamão, né, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, desde o ano de 2014. Trabalho nos registros acadêmicos, né, desde que eu cheguei, né, também. Né. Quando cheguei aqui, encontrei aqui os colegas aqui, o Delírio, outros colegas aqui que estavam desde o início. Né. Na verdade, antes de trabalhar no Instituto Federal, eu trabalhei na empresa privada, né. Trabalhei em empresa privada, mas trabalhei muitas vezes também em serviço público. Volta e meia eu me vi trabalhando no serviço público, né? Seja como estagiário, seja como funcionário terceirizado. Né? Então eu trabalhei em muitas instituições públicas, né? Desde Secretaria da Fazenda, Palácio da Polícia, Secretaria da Educação, até no Hemocentro eu cheguei a trabalhar. Mas trabalhei em empresas privadas também, a maioria na indústria, né? Na área da indústria. Bom, desde aquele dia fatídico lá no dia 13 de março, né, de 2020, né, quando a gente teve que parar mesmo para valer, foi bem significativo mesmo, foi uma mudança mesmo, bem significativa mesmo. Em princípio eu fiquei trabalhando em casa, né, assim como a grande maioria dos servidores, né, mas à medida que o tempo foi passando ali, no inverno mesmo eu já comecei a vir esporadicamente para o campus, né. Até um ponto que eu comecei a vir todo dia, bem dizer. E eu vinha pelo menos um turno, né? Pelo menos um turno do dia eu vinha trabalhar no campus. Até porque muitas coisas não pararam, né? Expedição de documentos, de diploma de alunos que tinham se formado, né, no último período letivo. Expedição de documentos como certificado do INSEJA, né? E como esses são tipos de documentos que eles afetam muito a vida das pessoas, né? Porque envolve às vezes até conseguir obter um emprego. Né? Então a gente não podia deixar de não disponibilizar esse documento para as pessoas que estavam solicitando. Então como ali dos registros ali eu morava mais perto, né? O pessoal já morava mais longe também. Tinha uma colega que estava recém-iniciando ali também, que aí não tinha conhecimento. Então eu resolvi vir, né, também. Poderia ter levado equipamento para casa, né? O diretor até me autorizou a levar equipamento para casa, mas eu preferi não, porque em casa também não tem estrutura suficiente, estrutura de física, né? Nem para colocar os equipamentos para poder trabalhar, né? E de qualquer forma, esses documentos aí que a gente teria que fornecer para o pessoal, ele é físico, então não adiantava eu teria que vir no campus em algum momento. Então eu preferi vir para o campus. E aqui no campus eu encontrava basicamente ninguém, né? Pelo menos de servidor assim, né? Um bom tempo. Mas como a gente aqui no campus Viamão, a gente loca um espaço, né, no Tecnopuc, isso é um pouco diferenciado, porque no Tecnopuc algumas empresas tinham algum movimento, né? Algumas empresas tinham algum movimento, né? Diminuiu um pouco, mas eles continuaram tendo atividades, né? Então, no parque em si tinha movimento. O campus Viamão parou total, né? Bem dizer, de servidores vinha eu bem no início, daqui a pouco começou a vir mais alguns, até porque chegava material, né? Materiais, por exemplo, que já tinham sido encomendados pelo DAP, né? Pelo almoxarifado. Então, muitas vezes eu me vi recebendo esses materiais, né? Ajudando o pessoal ali e daqui a pouco também os servidores ali do almoxarifado, que nem a Márcia, né? A colega Márcia ali começou a vir também, né? Para receber esses materiais, né? Então aí era eu e ela recebendo, né? E assim foi indo, né? Eu vindo, alguns servidores começaram a vir também no decorrer do ano, aquele ano de 2020, né? Sendo que 2021, aí sim, aí começaram a vir mais servidores, né? Começou a vacinação, né? Que só foi começar lá, minha primeira vacina, eu até nem me lembrava mais, até tive que imprimir lá o meu certificado. Foi ali em junho, né, de 2021. E só em 2021 eu tomei mais duas, né? E tomei a última agora em 2022, a segunda dose de reforço. Né? Agora já tem em outro contexto, mas bem que parece que a coisa quer voltar ainda, então totalmente livre desse negócio.
A pandemia impactou, sim. Eu tenho parente que, por exemplo, que mora em Santa Catarina, então esses parentes aí a gente evitava de ir lá, lá também o bicho estava pegando para lá também, não era só aqui, né? No Brasil como um todo. Então a gente evitava até porque também a gente tem parentes para lá que também tem crianças e tudo, o pessoal até mais idosa também, né? E aqui a mãe também é mais idosa, né? Então se eu fosse, levaria a mãe, então a gente procurava evitar isso aí, né? Nosso controle, a nossa preocupação maior era geralmente com o parente mais idoso, né? E também com mais novo, por exemplo, que eu tive uma sobrinha que teve câncer, né? Então a gente tinha também essa preocupação com ela também, né? E ela estava sempre com a gente. Então a gente, essas pessoas aí que a gente tinha mais medo que pudessem contrair o Covid, a gente procurou evitar o contato, assim, né? Então isso afetou bastante. Nossas reuniões familiares, que eram a gente se reunia com mais frequência, a gente teve que diminuir, parar, né? Bem dizer. No início ali estava bem, a coisa estava meio atrapalhada, né? Estava meio atrapalhada, a gente, como a coisa a coisa foi assim um rompante, né? E teve que ser, né? Porque não dava para esperar, né? A coisa estava muito acelerada. Então a gente travou para começar a organizar as coisas ali, pensar e organizar, né? Começar a fazer as reuniões em Meet, né? Era tudo novo, né? Foi tudo novo naquela época ali. Tanto que a gente começou a gente só conseguiu voltar com aulas mesmo em setembro de 2020 e no primeiro ciclo de APNPs, né? As atividades pedagógicas não presenciais. Né? Todo esse período aí a gurizada não teve nada. Né? E em termos do nosso trabalho administrativo, a gente tinha coisas para fazer, né? A gente tinha coisas para fazer que ficou no meio ali, né? Quando a gente teve que parar ali, estava no meio e algumas coisas a gente tinha que fazer, né? Mas algumas coisas a gente teve que suspender, né? A gente teve que suspender a formatura presencial, né? A gente teve que suspender um monte de coisa, né? As formaturas passaram a ser por webconferência, né? Então também a gente teve que se adaptar com isso, a gente nunca tinha feito as formaturas por webconferência, então, né? A gente fazia até a formatura de gabinete até, né? Mas a formatura por webconferência foi uma novidade para nós. Nesse meio tempo também teve as ações legais que eu pude participar, né? Que foi como deu esse baque aí, né? E a gente fez uma ação de doar cestas básicas, né? Para os alunos que recebiam assistência estudantil, né? Então a gente teve algumas datas assim, de tempos em tempos a gente entregava essas cestas, né? Isso aí foi bem legal, com todo o controle ali, com máscara, né? Bolsas de máscara, medição de temperatura, com álcool gel de montão, né? A gente entregava essas cestas básicas aí pro pessoal, né? Teve a entrega de tablets também, né? Quando o pessoal começou a ter as atividades remotas, né? Tem muita gente que não tem computador em casa, né? Tem gente que mal tem um celular com WhatsApp, com acesso à internet, né? Esse retorno presencial está diferente, né? É engraçado, né? A gente está voltando para algumas coisas que a gente ficou praticamente 2 anos sem fazer, né? Atividades de sarau, né? As saídas de campo, os alunos estão voltaram a fazer saídas de campo, né? Agora aqui em servidores também a gente fazia confraternização, lembra das confraternizações que a gente fazia, né? E a gente não fez, não pôde fazer, né? Por causa da pandemia, né? E agora a gente já está projetando fazer uma no final do ano. Então a gente está aos poucos voltando à normalidade, né? Bem dizer normalidade. Se bem que, como eu disse, esse Covid é meio traiçoeiro, né? Então parece que agora também está querendo voltar com uma nova onda aí, né? O que eu acho que está diferente agora é que, como a gente passou por essa experiência aí, a gente já sabe melhor como agir, né? Se a gente tiver que dar uma parada, se a gente tiver que voltar a usar máscara de forma obrigatória, né? E voltar com aqueles protocolos ali mais fortes ali, eu acho que a gente está preparado. E para voltar com aula no Moodle também direto, também a gente está preparado, né? Então a gente não vai ter aquele baque que a gente teve lá no início de 2020, que a gente não tinha nada organizado, né?
Por isso que a gente demorou tanto para começar com o ciclo de APNPs e a gente demorou ainda mais ainda para começar com o calendário acadêmico para valer. Né? Isso aí só foi começar lá em abril de 2021. Né? Isso aí tudo impactou, né? Impactou. Eu acho que impactou mesmo, impactou o servidor, mas eu acho que impactou ainda mais os alunos. Né? E impactou tanto que eu acho que muitos alunos pararam, né? Claro, com outros motivos também, né? Cada um tem o seu contexto, cada um sabe onde é que aperta. Né? Mas impactou para valer, eu acho que muito mesmo os alunos, servidores, mas muito mais os alunos. Eu avalio esse período da pandemia assim, eu não vou dizer que foi bom, né? Mas que a gente tem que passar, a gente tem que passar, né? Na verdade, isso é da vida. E assim como todo mundo passou, né? Então, aqui no Brasil passou, no Japão passou, nos outros países passaram também, né? Todo mundo passou, né? A única coisa é que a gente estava, né? Então, o nosso problema foi ter passado esse período, logo um período desse, né? Com o governo que a gente estava, né? Qualquer governo aí, minimamente correto, minimamente científico até, teria agido diferente, né? Teria agido diferente, pelo menos um pouco, né? E eu acho que muitos resultados iam ser diferentes, né? Em termos de tudo, né? Mas principalmente as mortes, né? Quem morreu não volta mais, né? Mas teve impacto de todas as ordens, né? Na educação, na economia, né? E com a desculpa muitas vezes de preservar a economia, no final não preservaram a economia, não preservaram nada, né? Então a gente passou mais sorte que agora está se avizinhando um novo período, né? A gente tem esperança, pelo menos eu tenho esperança, né, que a coisa vai mudar para melhor, né? Principalmente agora, depois dos últimos acontecimentos, né? Então a expectativa é boa, né? E o que a gente passou, bom, serve de experiência. Serve de experiência, é uma coisa que a gente não perde mais, né? E tudo se transforma.